Estão sendo um questionamento aí no âmbito pessoal feito pelo relator Renan Calheiros ao ministro Queiroga da Saúde. Prossegue ainda o depoimento dele hoje na CPI da Covid. E nós estamos em contato agora com a Clarissa Oliveira, que é analista política, para falar dessa situação política. A gente tem visto até alguns senadores se estenderem bastante e deixarem muito clara a posição contrária ou a favor do presidente Bolsonaro. Então tem um palanque político aí colocado. Clarissa, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todo mundo aí que acompanha a gente. E é essa avaliação que eu queria a respeito desse discurso que se faz, não é? Em determinado momento se chegou à questão da cloroquina, porque é um ponto aí muito colocado pelo presidente Bolsonaro desde o início. Ele confia no tratamento preventivo, embora várias entidades médicas sejam contrárias, e foi um dos procedimentos aí mais questionados desde o início, mas se estendeu demais. Então a gente vê que vai para o posicionamento já de determinada parte aí da comissão contra os procedimentos do presidente. Você vê nisso uma conotação política ou seria técnica e científica mesmo? Olha, Denise, mais do que eles se estenderem em demasia em relação a esse assunto, eu acho que ficou muito claro que os senadores simplesmente perderam o foco nos questionamentos ao ministro Marcelo Queiroga. Em primeiro lugar, foi muito ressaltado ali, né, que ele, na condição de testemunha, não poderia se privar de responder às perguntas. Tecnicamente, isso está correto, na condição de testemunha na comissão parlamentar de inquérito, ele fica aí sujeito, por exemplo, a regras relacionadas a falso testemunho. Mas isso não significa que faça sentido ele ser questionado sobre questões, sobre pontos que simplesmente não têm nenhuma relevância para a investigação. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o senador Otto Alencar, em uma das inúmeras colocações que foram feitas durante o depoimento, levantou a questão de qual seria a atitude do ministro Marcelo Queiroga caso ele atendesse um paciente cardiológico e se ele receitaria ou não a cloroquina. Agora, imagina, em primeiro lugar, o ministro está lá na condição de ministro de Estado, ministro da Saúde, não na condição simplesmente de médico atendendo um paciente, né? E qual seria a relevância do tipo de prescrição a um paciente fictício para o andar da investigação? Isso só para a gente ter um exemplo. Diante aí das colocações insistentes aí dos parlamentares, eu fui, por exemplo, conversar um pouquinho com alguns ministros do Supremo para tentar entender até a jurisprudência do tribunal em relação ao que estava sendo colocado lá. O ministro Marco Aurélio Mello, por exemplo, ressaltou que não se trata aí de simplesmente a pessoa se recusar a prestar uma informação demandada pela comissão. Não é isso que está acontecendo ali. Na avaliação dele, o que fica aparecendo é que os senadores, de fato, quiseram criar um ambiente ali absolutamente inadequado numa CPI. Nas palavras dele, ele disse que uma comissão parlamentar de inquérito não pode simplesmente ser transformada em um palco de intimidação. E como você mesma falou, né, Denise, a gente sabe que tem muitos senadores ali que têm pretensões eleitorais e isso acaba, é claro, virando aí um palanque político para eles, principalmente de olho nas eleições do ano que vem. Agora, dito isso, claro, a gente sabe que o ministro Marcelo Queiroga tem uma posição até diferente da do presidente Jair Bolsonaro a esse respeito, porque antes mesmo de ele assumir o cargo, ele chegou a fazer colocações a respeito do uso da cloroquina indiscriminado, de maneira indiscriminada. Mas o governo vem insistindo em preservar no protocolo relacionado a esse assunto a autonomia dos médicos para, na ponta, escolherem se prescrevem ou não. E a gente sabe, é claro, que divergências nessa área tiveram muito peso na demissão de antecessores de Queiroga, mais especificamente do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e do ex-ministro Nelson Teich, que já prestaram depoimento ontem. Agora, a gente teve uma revisão dos agendamentos em relação a depoimentos que vão ocorrer na próxima semana. Antônio Barra Torres, que é presidente da Anvisa, ficou para a próxima terça-feira, dia 11. Fábio Weingarten, na quarta-feira. E na quinta-feira tem o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e também representantes da Pfizer, que tem toda aquela polêmica do porquê de não ter adquirido, o país adquirido as vacinas da Pfizer no ano passado, quando um grande lote foi oferecido, assim como aconteceu com os Estados Unidos. Aí a questão política vai entrar mais, inclusive, nos depoimentos, né? Tirando de Barra Torres, que é da Anvisa.
Sim, sem dúvida. A gente tende a ter na semana que vem também mais dias sucessivos aí com uma discussão de ordem política a respeito do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que sim, há questionamentos a serem feitos, a forma como a política foi conduzida, se do ponto de vista científico deve ou não haver uma prevalência aí do uso da hidroxicloroquina. A gente sabe que essa discussão existe e é uma polêmica muito forte que hoje sim assombra o presidente Jair Bolsonaro no momento em que os integrantes do governo vão prestar depoimento na CPI. Mas, dito isso também, Denise, a gente entende que há uma estratégia aí do Palácio do Planalto também de tentar descolar os seus principais integrantes do governo, representantes do governo do presidente Jair Bolsonaro, de outros depoimentos que possam ali gerar um conflito muito grande de informações que seja prejudicial para o Palácio do Planalto. Um exemplo foi, a gente sabe, a notícia de que o ex-ministro Eduardo Pazuello prestaria depoimento só lá na frente. O Planalto comemora isso porque entendia que ele falar muito perto de Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, por exemplo, poderia colocá-lo ali numa situação de maior pressão. Fábio Weingarten também, o depoimento ficou mais para frente, é um dos depoimentos que vão ser realizados na semana que vem, que pode também trazer alguns elementos complicados para o governo federal, uma vez que ele já deu até uma entrevista para a revista Veja, onde ele critica a atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia. Ele falava mais da questão da aquisição das vacinas da Pfizer, colocando muita responsabilidade no ministro da Saúde, né, de Pazuello. E, aliás, vamos lembrar que o depoimento de Pazuello foi adiado com a justificativa de que ele teria tido contato com pessoas que estavam contaminadas com o coronavírus, mas deram um prazo a mais. E agora se sabe que a maior pressão vai ser em cima dele mesmo, né, que foi o pior período em termos de gestão da pandemia, foi quando ocorreu a crise em Manaus, inclusive, e quando começou a terceira onda. Não, o fato é A que segunda, o desculpa. ex-ministro Eduardo Pazuello permaneceu ali no momento mais crítico da pandemia no cargo, né, Denise? Ele enfrentou todo o aumento drástico de número de mortes, aconteceu sob responsabilidade dele. A gente vê muitos dos senadores aí na CPI também desviando muito o foco dos questionamentos para o ministro Marcelo Queiroga para questões que não têm relação com a gestão dele no Ministério, com o trabalho que foi realizado desde que ele assumiu o cargo. Ele está ali há pouco tempo, não houve a assinatura do protocolo da hidroxicloroquina, por exemplo, sob a gestão dele. A gente sabe que isso foi feito sob Eduardo Pazuello, depois de Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich se recusarem, então, a seguir essa orientação do presidente Jair Bolsonaro. Agora, houve muita insistência, como você comentou, dos parlamentares, em apontar essa questão da cloroquina aí como um elemento central. Falou-se também hoje bastante da questão da vacina, e isso deve aparecer com mais ênfase, eu acho, a aquisição de vacinas durante os questionamentos a serem feitos ao ministro Eduardo Pazuello, justamente porque algumas decisões muito polêmicas ocorreram ali sob sua responsabilidade, sob o seu guarda-chuva. Citando dois exemplos aí, claro, essa questão da compra de vacinas que teriam sido oferecidas pela Pfizer e recusadas pelo governo federal, segundo as informações que já circulam a esse respeito, e além disso também aquele episódio sobre o convênio que ele firmou originalmente com o Instituto Butantan para aquisição das doses da Coronavac, foi depois desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro, que depois acabou voltando atrás, então, e garantiu a entrada dessas vacinas dentro do Sistema Único de Saúde. Toda a CPI está querendo formatar aí aqueles pontos principais que são questionados da atitude do presidente Bolsonaro e também de Pazuello, né, que disse que na época cumpria as determinações do presidente, para que se possa ter alguma responsabilização em princípio, mas o mais importante é que saiam aí procedimentos que melhorem a gestão da pandemia, né? Nós conversamos aqui com a Clarissa Oliveira, que é analista política. Clarissa, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Obrigada, Denise. Obrigada, pessoal. Até mais.